Bem, muito boa tarde. Estamos no final dos nossos trabalhos de hoje. Temos a conferência que vai ser preferida pelo professor Nelson Zagalo, do Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho e que fez o seu doutoramento na Universidade de Aveiro. Olha, eu agradecia que se sentassem, por favor. Eu vou repetir. Peço desculpa, mas vamos dar início aos trabalhos. Eu vou voltar a ler. Espero não me enganar em nada, já disse ao Nelson, se eu me enganar em algo para me corrigir. O professor Nelson Zagalo trabalha no Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade de Minho. Fez o doutoramento na Universidade de Aveiro em Ciências da Comunicação e Tecnologia. É autor de um blog virtual sobre Virtual Illusions e tem dedicado parte da sua atividade à análise e penso que também produção de videojogos, é certo? Em parte. Pouco. Tem publicado artigos e livros neste domínio, onde destaca o livro que saiu em 2009, com o título Emoções Interativas do Cinema para os Videojogos. Quero agradecer-lhe, sinceramente, o facto de ter aceitado o meu convite para fazer parte dos 4 conferencistas deste congresso. A comunicação já tem o título, portanto não vou ler, toda a gente sabe isto. E quero agradecer mais uma vez o ter aceitado este convite e uma boa conferência. Obrigada. Ok, obrigado. Eu não sei se isto está ligado. Agora está. Eu quero agradecer. Esqueci de perguntar se falamos em inglês ou português, mas como tu apresentaste em português, porque eu tenho os slides todos em inglês. Quero agradecer o convite feito pela Guilhermina, é um prazer estar aqui, embora quando ela me convidou eu fiquei um bocado na dúvida sobre o que é que viria cá falar, uma vez que eu não trabalho especificamente em educação. Eu trabalho em muitas coisas que têm a ver com educação, mas trabalho especificamente no domínio da comunicação, mais concretamente no domínio da comunicação e tecnologia. Eu vou só passar aqui alguns slides só muito rapidamente para dar um bocado o âmbito de onde eu venho. Trabalho com narrativas interativas, com emoção estética, ou seja, perceber como é que as pessoas compreendem, como é que as pessoas recepcionam e experienciam jogos e cinema. E isto feito em âmbito tanto de ambientes virtuais como em âmbito de jogos simples, sem componente de realidade virtual. Neste momento estou a trabalhar num livro sobre design de interação, que é aquilo que eu vou tentar de alguma forma aqui ligar à ideia de aprendizagem, à ideia de educação. Ou seja, o meu trabalho concreto enquadra-se no grande domínio da interação humano-computador, que é um domínio enorme, onde estão pessoas desde a psicologia, filosofia, sociologia, informática, comunicação, quase todas as áreas estão presentes aqui, pela simples razão que nós, para podermos compreender ou podermos fazer compreender melhor a máquina, temos que compreender o ser humano. E para que a máquina funcione mais como ser humano, precisamos das ciências todas. Nesse sentido, trabalho aqui dentro do HCI a interação, a design de interação e depois especificamente a parte do engagement, ou seja, do envolvimento. Como é que eu envolvo as pessoas com as máquinas? Como é que eu faço com que as pessoas se sintam interessadas por interagir com as máquinas? Quem diz aqui máquinas, estou a falar de uma coisa extremamente abstrata, que pode ir de um simples jogo, um cockpit de avião, um pequeno robô que está numa sala de estar. Ou seja, como é que eu posso relacionar então a questão do design de interação com a questão da educação? A questão do design de interação tem a ver com esta construção de relação, ou seja, como é que eu construo a relação entre o homem e a máquina, como é que eu faço com que a máquina seja mais humana, sabendo que eu não a posso tornar verdadeiramente num ser humano, porque isso é impossível, pelo menos nos próximos 30 ou 50 anos não conseguiremos fazer uma coisa semelhante. Não sei se daqui a 100 anos poderemos fazê-lo, veremos. Mas a grande questão é como é que eu crio essa relação. E aquilo que nós fazemos na educação é a mesma coisa, como é que eu construo uma relação entre aluno e professor, de forma a que o conhecimento flua de um lado para o outro. Não flui apenas num sentido, flui nos dois sentidos, e entre a máquina e o ser humano é a mesma coisa. A máquina não está ali apenas ao nosso dispor, nós temos que interagir e comunicar com ela para que ela nos dê aquilo que nós queremos. No caso da educação é a mesma coisa. A criança só me vai dar aquilo que eu quero se conseguir construir com ela.
E isso vai à raiz da comunicação. A comunicação é pôr em comum, não é apenas transmitir. A ideia não é transmitir ideias, a ideia é colocar em comum entre quem está a participar. Ou seja, o que nós vamos aqui tentar falar um bocadinho ao longo desta hora é um bocado como é que nós podemos desenhar sistemas de aprendizagem que permitam uma melhor relação entre os agentes, ou seja, quem está a aprender, quem está a ensinar. E aquilo que eu vou tentar fazer é e buscar conhecimento que nós temos do design de interação, conhecimento que nós temos do mundo do desenho de videojogos e tentar perceber como é que essa evolução ocorreu nessas áreas, o que é que foi feito para aproximar a máquina do ser humano, como é que nós compreendemos o ser humano e como é que nós podemos transpor isso para outros domínios, neste caso a educação, mas pode ser outros domínios. Ou seja, para começar, temos que começar um bocado por perceber do que é que estamos a falar, ou seja, quem é o elemento-chave aqui. E o elemento-chave somos todos nós aprendemos e ensinamos ao longo da nossa vida. Mas temos que perceber o que é que nos motiva, o que é que nos faz mexer, o que é que nos faz mover todos os dias. E é óbvio que há necessidades básicas que nos fazem mover todos os dias, sem elas tudo o resto é secundário, mas depois delas cumpridas, existem outras coisas que nos fazem mexer e nos fazem mover. Alguns pensadores julgam, embora esta questão seja extremamente aberta e extremamente discutível, mas para mim parece-me extremamente interessante que a grande questão, ou aquilo que nos diferencia verdadeiramente do ser animal, é o facto de questionar. O facto de questionar quem eu sou. Eu posso ensinar a um macaco a comunicar por via de simbologia através de um quadro eletrónico, e ele é capaz de formar gramática até complexa, mas ele nunca chega ao ponto de se questionar ele próprio porque é que está a fazer aquilo e porque é que lhe estão a perguntar aquilo. E essa é a grande questão que nós lançamos aqui. Então, se é isto que nos move, se é isto que nós estamos a fazer quando estamos a falar de educação, então temos que perceber como é que isto acontece, o que é que está a acontecer neste processo. E aquilo que nós percebemos é que foi através deste processo de questionamento que nós conseguimos chegar àquilo que temos aqui hoje, estas tecnologias todas e toda esta quantidade cultural que nós produzimos em todos os minutos, advém do facto de todos os dias nos questionarmos, todos os dias que nos levantamos, aquilo que fazemos é questionar tudo aquilo que nos rodeia. De certo modo, isso acabou por produzir, ou de certa forma selecionar, aqueles que de nós melhores ou mais facilmente se adaptaram e sobreviverem. De certo modo, cada vez que vocês obtêm respostas, nós obtemos respostas de alguma coisa que fazemos, recebemos algum prazer com isso. Cada vez que vocês têm uma resposta a algo que vocês fazem, algo que vocês querem fazer, algo que vocês querem atingir e essa resposta se concretiza, isso é um prazer. É algo que nós não percebemos porque é que acontece. Quando se chega ao fim do filme e o filme faz a parte climática e responde quem foi o assassino, vocês ficam contentes. Não sabem explicar porquê. A razão é porque vocês obtiveram a resposta. E a resposta fecha a questão e por isso nós ficamos felizes com isso. Felizes, entre aspas, isso depois dá para discutir bastante o quanto é que isso é relevante para a construção da experiência. Deste modo, se nós nos questionamos, nós temos de tentar perceber então o que é que as pessoas estão a fazer quando estão a aprender e quando estão a ensinar. Ou seja, quais são as grandes tarefas, o que é que está a acontecer nesse processo de aprendizagem ou de educação de uma forma mais lata. Há várias questões, há imensas. Eu trouxe para aqui aquelas que me parecem ser as mais fundamentais e aquelas também que me permitiam trabalhar aquilo que depois, de alguma forma, vou trabalhar nos próximos slides, que era a questão de como é que eu tenho noção daquilo que sou, e isso é aquilo que nós fazemos na educação, ao longo dos anos todos que passamos na escola. Nós o que é que vamos fazer para a escola? Vamos aprender a conhecermos a nós próprios. Essa é a principal missão da escola, é levar a pessoa a conhecer-se a si própria para depois poder agir de forma mais eficaz no mundo que o rodeia e com as pessoas que o rodeiam. De certo modo, como é que nós fazemos isto? Eu vou falar sobre isto várias vezes ao longo da conferência. Aquilo que nos permite ganhar ou ter sentido ou dar significado a muito disto de uma forma cognitiva advém da componente de criação de histórias. Ou seja, eu, a partir no momento em que começo a criar uma história, começo a ganhar sentido daquilo que me rodeia. Começo a atribuir significado àquilo que me rodeia. E por isso uso a estratégia das histórias para perceber esse mundo, para o compreender e para me compreender a mim mesmo, porque faço parte desse mundo. Depois há uma outra componente que é extremamente importante, que é o que é que são os outros. Quem são estes outros que estão à minha volta, o que é que eles estão aqui a fazer, porque é que eles servem e quem sou eu à frente deles. E nisto as histórias são também extremamente relevantes,
Porquê? Porque elas vão ao âmago de algo que é interno a nós, que é a questão da empatia, a questão da mímica do outro. Eu aprendo copiando o que o outro faz. E ao aprender o que o outro faz, compreendo como é que o outro faz e porque é que o outro faz. Enquanto estou a compreender o outro, estou eu próprio também a evoluir e a crescer. Por isso é extremamente importante também a questão da empatia para além das histórias. E a empatia está intimamente ligada ao processo de histórias, porque não existem histórias sem personagens, mas já iremos falar mais sobre isso. E depois, por último, como é que fazemos sentido do mundo? É óbvio que faço sentido do mundo a partir das histórias e a partir da simulação, mas faço sentido do mundo a partir de um processo que é um processo discutível. Há muitas abordagens possíveis para esta questão, mas aquela que me interessa mais aqui, que se aproxima mais de toda esta abordagem evolucionária que eu fui apresentando aqui, é a questão da simulação corpórea ou simulação mental do mundo que nos rodeia. Ou seja, eu simulo continuamente aquilo que está a acontecer à minha frente e, ao simular, construo ideias desse real e construo esse real dentro de mim próprio. Isso permite-me depois, através das histórias, pegar nesses casos de real e construir universos e permitir-me a mim ver-me dentro desses universos. Ou seja, nós temos então aqui as nossas 3 grandes tarefas. Que ferramentas é que eu posso usar para lidar com elas? Já falei da questão das histórias, a questão da narrativa, ou seja, a narrativa é essencial para me ajudar a construir a noção do que é que eu sou e quem eu sou. Na questão da simulação, é óbvio que eu não preciso propriamente de uma tecnologia externa para simular o mundo. Faço-o constantemente mentalmente. Mas as tecnologias de simulação permitem-me experimentar ideias que eu crio sobre o mundo e colocá-las à prova. E os jogos e o brincar são extremamente eficientes nisso, porque permitem-me executar a ação e verificar se ela funcionou ou não. Se não funcionou, deito fora e experimento uma nova. E é nisso que os jogos e o brincar são extremamente eficientes. E depois, para a aprendizagem, temos os professores. É óbvio que eles não são uma ferramenta, mas eu aqui estou apenas a colocá-lo como uma parte das ferramentas, porque são parte integrante da equação e são tão relevantes como as fórmulas ou técnicas ou designs que eu queira utilizar. Por isso, aquilo que eu estou aqui a tentar enquadrar é a questão da narrativa dos jogos, do brincar e dos professores. E como é que eu pego nestes agentes e como é que eu construo uma situação em que a aprendizagem flui através de um maior envolvimento entre todos aqueles que estão inseridos no processo de educação. Então, vou falar um bocadinho sobre narrativa, só tentar situar o que é que isto é. A confusão entre o que é uma narrativa e o que é uma história é natural. As pessoas não fazem essa distinção no dia-a-dia e não é obrigatório fazer, ok? Muitas vezes falamos de narrativa porque estamos a falar de história, muitas vezes estamos a falar de história e estamos a falar de narrativa. A grande questão é que a narrativa é o modo como eu apresento a história. No fundo, a narrativa é a forma como eu escolho apresentar a minha história. Tanto tem a ver com o meio que eu uso. Eu, neste momento, estou aqui a falar convosco, estou a usar a linguagem corporal e a linguagem verbal para comunicar convosco. Mas eu podia usar um filme e colocá-lo ali na tela, ou podia criar um jogo e colocar-vos a jogar, e estaria a usar um meio. A narrativa tem depois ainda a questão que é a forma como eu escolho apresentar as informações da minha história. A história normalmente é uma componente cronológica, isto aconteceu assim, depois assim, depois assim, depois assim, e acabou aqui. E eu, quando faço uma narrativa, não o faço desta forma. A narrativa é uma construção sobre essa construção cronológica, e vocês nunca chegam no dia a seguir ao vosso trabalho ou ao pé dos vossos colegas e contam a história tintim por tintim. Vocês muitas vezes começam pelo fim e depois voltam ao início, porque é necessário agarrar a pessoa que está do outro lado. Ou seja, a construção narrativa é distinta da construção da história, porque a história é algo que eu construo na mente quando estou a receber a narrativa do outro lado. Eu estou a ver um filme, como por exemplo o Pulp Fiction, que está a saltar para a frente e para trás, para a frente e para trás, mas o meu cérebro vai construindo a história, vai colocando as peças do puzzle na ordem cronológica correta. Quando chego ao final do filme, eu sei perfeitamente onde é que começou, onde é que eles chegaram, de onde é que eles vieram e porque é que estão ali. Porque eu vou reconstruindo isso mentalmente. O que é que a história tem tão essencial e porque é que nós utilizamos constantemente isto para fazer sentido do mundo? Basicamente, isto não é nada de novo, é algo bastante antigo. Aliás, não é tão antigo como Aristóteles, é bastante mais antigo que Aristóteles, porque é um processo que nos trouxe até aqui e começou lá atrás, quando nós inventámos o fogo, ou talvez antes de termos inventado o fogo, e nos sentámos uns ao pé dos outros
e tentamos comunicar alguma coisa. Precisamente começamos a tentar comunicar alguma coisa, não basta dizer umas palavras, é preciso que essas palavras tenham um sentido e tenham uma coesão, estejam estruturadas como um todo. Se não existir esse todo, aquilo não passa para o outro lado. Ficam ali bocados no ar e não há uma noção do que é que se quer dizer, do qual é o sentido daquilo tudo. Por isso a narrativa é extremamente importante, a questão da história é extremamente importante para garantir que há um sentido. Há um significado ali dentro e eu sei que se apanhar aquele todo, vou perceber a questão. Se eu apanhar bocados, posso tentar reconstruir o que falta, mas dificilmente conseguirei. Ou seja, nestas duas imagens vocês podem ver um bocado dois processos que acontecem quando estão a ver um filme, quando estão a ler um livro, ou quando estão simplesmente a recordar passagens da vossa vida, ou quando estão a imaginar passagens que nunca aconteceram. Aquilo que nós fazemos é estamos constantemente a pegar em fragmentos de imagens, de sons, de eventos, de acontecimentos, de questões, e estamos a tentar dar-lhe um sentido, estamos a tentar organizá-los num todo, para que isso faça sentido para nós. Porque se eu vejo uma imagem mentalmente, essa imagem sozinha pode ter muitos significados, mas normalmente tem que estar enquadrada em alguma coisa. Se não estiver enquadrada em nada, o significado desaparece. A mesma coisa acontece com os sons e tudo isso. O nosso cérebro o que faz é, quando ouve um som, quando vê uma imagem, quando recebe um cheiro, constrói histórias à volta desses estímulos, e produz pequenas histórias que nos fazem recordar. Quando eu sinto o cheiro da relva, eu recordo que estava num determinado sítio, quando aquele mesmo cheiro me apareceu, nessa altura estavam lá aquelas pessoas e outras, e passou-se isto, passou-se aquilo, e isso constrói o significado daquele cheiro. Aquele cheiro não é nada até que eu construa significado em cima dele. Outra imagem que está ao lado é aquela que eu estava a falar há bocado, que é extremamente relevante, que é o modo como eu apreendo a história e o modo como eu apreendo o que acontece na história. Não há histórias sem personagens. Esta é uma questão que nós muitas vezes continua-se a assistir hoje. Aristóteles já assistia a isto, que era se era possível construir uma história, ou o que é mais importante, se é o enredo ou se é o personagem. A verdade é que não pode existir um sem o outro. Se eu não tiver um personagem, não tenho enredo, porque o enredo é feito a partir das ações dos personagens. Eu não posso contar que A foi atrás de B sem dizer que A foi atrás de B, sem dizer que ele executou essa ação. Eu posso tentar contar uma história sobre uma montanha, mas a montanha será a personagem. Ou seja, tudo aquilo que acontece, todos os verbos que vocês colocarem dentro da história, são afetos a um determinado personagem. Esse personagem tem uma determinada identidade e nós vamos nos projetar nessa personagem. Porque nós vamos tentar criar empatia com esse personagem. Esse é o processo natural de reconstrução daquilo que estamos a ver dentro de nós próprios. Por isso, quando vocês às vezes acedem a determinados livros mais experimentais ou obras mais experimentais em que há uma tentativa de fugar estes padrões de histórias, há uma dificuldade acrescida de perceber o que é que se está a tentar dizer. Ou seja, usando linguagem minimalista, usando linguagem abstrata, eu posso construir imensos universos e tentar estimular nas pessoas determinadas ideias. Mas o que vai acontecer é que eu vou estimular coisas completamente diferentes em cada um de vocês. Porque vocês vão ter que preencher aquilo que lá falta. Vocês vão ter que lá colocar os vossos personagens, as vossas ideias, as vossas questões. Porque eu não os coloco lá. Eu apenas estimulo. Quando eu faço uma obra abstrata, quando eu faço uma obra minimal, eu abro rasgos e permito que vocês depois preencham esses rasgos com aquilo que faz parte da vossa experiência do mundo. Mas então, porquê é que nós nos envolvemos tanto com as histórias? O que é que nos faz sentir esta atração gigantesca pelas histórias? O que é que nos faz quando pegamos num livro, quando entramos num filme, quando alguém está a contar uma história no bar e nós ficamos ali agarrados? O que é que nos move? Porquê é que nós fazemos isso? E isso tem muito a ver com uma questão que eu já falei lá atrás, com a questão das questões e das respostas, que é o ato de contar uma história é um ato de estar continuamente a fazer perguntas e continuamente a dar respostas. Ou seja, aquela questão dos eventos causais é a chave disto tudo. Ou seja, se eu digo que a pessoa, a Sara, ou não sei quem, foi até à casa do João, vocês querem saber, ok, foi até à casa do João, porquê, ou para quê, ou o que é que lá fez. Automaticamente o vosso cérebro começa a lançar a hipótese do porquê que eu estou a dizer isto. E se eu disser que ela chegou lá e se encontrou com um ladrão, vocês começam a lançar hipóteses sobre o que é que aconteceu com esse ladrão. E o nosso cérebro está constantemente a tentar responder. E aquilo que nós fazemos com as histórias é dar respostas a esse processo. Nós percebemos que as pessoas, cada vez que lhe colocamos uma questão, tentam magicar a resposta,
e brincamos com isso. É por isso que as histórias são tão impactantes e tão importantes. E depois nós ficamos ali siderados um bocado por aquilo que está ali, que eu tentei expressar um bocado com aquela imagem ali em baixo, que é bloco atrás de bloco, bloco atrás de bloco, bloco atrás de bloco. Ou seja, primeiro aconteceu isto, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu não sei o quê, depois aconteceu. Isto é uma coisa que as crianças já desde pequeninas fazem. Quando nós tentamos criar narrativas com crianças pequeninas, elas não conseguem fazer narrativas complexas. Elas têm grande dificuldade de fazer isso. E vão aprendendo depois com a gramática e vendo como é que se faz. Mas o que elas fazem muito é aconteceu isto, depois isto, depois, e depois, e depois, e depois, e para elas o processo de história é o e depois. Mas esse e depois nós também usamos. O que nós fazemos é que nós depois floreamos muito mais esse e depois. E é óbvio que nós ficamos à espera da constante resposta. Se eu não tiver resposta, sinto-me defraudado pela história. É óbvio que, de um ponto de vista artístico, eu posso defraudar isto. É óbvio que tenho o problema que, se defraudar estas expectativas dos espectadores, no caso do cinema ou no caso de um livro, vou atingir um público mais reduzido. Nós não temos tempo para falar aqui agora sobre tudo isso, mas o público é obrigado a colocar muito mais na história e normalmente o público não está para isso. O público quer a resposta à pergunta que foi feita. E se eu der a resposta, fica contente. Se eu acabo um filme sem fechar o filme, a grande maioria das pessoas vai reagir negativamente. Porque as pessoas precisam que lhes fechem a questão, precisam que lhes deem a resposta. Não chega só a sucessão de eventos. Era muito fácil se eu fizesse sucessão de eventos e ia colocando uns atrás dos outros e estava feito. A grande questão é que, para além da sucessão de eventos, tem que ter alguma coisa que me tenha a pessoa interessada até ao fim. E esse interessado até ao fim é a questão que eu lanço de partida. Qual é a grande questão? O mais fácil é pegarmos nas histórias dos crimes e a grande questão é sempre quem é o criminoso. Depois passamos 1h30 no cinema ou passamos 300 páginas à procura de saber quem é e, entretanto, o autor da história manda 30 mil pistas para todos os intervenientes e nós andamos ali, será este, não será, e vocês lançam hipóteses, é um processo de hipotesificação completo. Nós estamos constantemente a fazer isso, constantemente, o tempo todo a fazer isso. Mas quando chega ao final, se nós ficarmos contentes, ou seja, se a resposta final se aproximar daquilo que eu espero, mas só um bocadinho, se aproximar demasiado, eu vou dizer que estava dentro do que eu previa. Eu já sabia a resposta ao fim de meia hora do filme. Este filme não presta para nada. Se a resposta não tiver absolutamente nada a ver com aquilo que eu estava à espera, vou dizer que quem fez o filme é maluco, porque quer dizer, isto não encaixa, não faz sentido. Ou seja, a questão, e por isso é que isto é muito giro falarmos destas fórmulas, mas eu não tenho uma fórmula para fazer uns filmes, nem para fazer uns jogos, nem para fazer nada disso. Porque falta saber qual é o elemento que eu tenho que colocar lá, que vai fazer aquilo suficientemente diferente para atrair o interesse da pessoa, a pessoa ficar contente porque não é exatamente igual ao que ela esperava, mas não é completamente diferente daquilo que ela esperava. E por isso é muito complicado construir este tipo de universos. Que tipo de problemas é que nós temos com as histórias mais no mundo atual, embora isto não seja nada atual? E embora nós possamos dizer, principalmente as pessoas com mais de 30 ou 40 anos, se calhar não sentem propriamente esta necessidade de ter que participar no filme. Mas se vocês forem falar com a maior parte dos miúdos, eles sentem uma necessidade de tocar, de mexer, de entrar e de poderem agir. E a verdade é que a indústria do cinema perdeu imenso nos últimos anos e vai continuar a perder, porque há esta componente que é distinta, que é a componente da participação, a componente de poder tomar decisões, de poder eu decidir o que é que vai acontecer àquele personagem, poder eu tomar as rédeas da história e poder eu também participar naquele desenvolvimento. Há muitas maneiras de fazer isto. Eu posso fazer isto de maneiras perfeitamente ilusórias, ou seja, a pessoa pensa que está a controlar a história e não está a controlar absolutamente nada. Está apenas uma ilusão de interatividade e no final aquilo é apenas uma história tão linear como se fosse um filme. Mas criamos essa ilusão porque as pessoas têm a necessidade de participar naquele universo, de sentir que também estão a ser tidos em conta quando o universo está a desenrolar à sua frente. E por isso nós temos tentado ir buscar aquilo que fazemos no mundo do cinema, e buscar aquilo que fazemos no mundo da literatura e tentar transportar isso para um universo onde possa haver maior interação. É óbvio que se nós olharmos lá para trás, quando nós nos sentávamos à volta da fogueira, já havia muita participação. Os miúdos, quando estavam sentados à volta da fogueira, riam-se, cantavam, gritavam, berravam, diziam que não era assim, e o contador de histórias ia se adaptando a isso, continuamente. O contador de histórias não se sentava ali e largava o fio de eventos uns atrás dos outros. Não, aquilo é um processo interativo contínuo, uma interação que se vai desenhando, passo a passo, e que depende da reação de cada um dos públicos. Contar uma história a um público
jovem, é diferente contar uma história a um público com mais idade, é diferente contar a um público com um determinado tipo de background cultural. Temos que adaptar e se não estivermos cientes do tipo de público que vamos encontrar, vamos ter que nos adaptar ainda mais ao longo do tempo que estamos a contar a história. A questão da participação e da interação com o próprio objeto de história não é algo que os videojogos trouxeram novo, ou seja, é algo que nós temos e sempre tivemos. Nós perdemos um bocado isto, foi com a questão dos mass media, quando apareceu todas estas formas de produzir uma mensagem que vai igual para 1000 ou 2000 ou 1 milhões de pessoas. E a partir desse momento as pessoas ficam ali apenas a receber e não têm qualquer forma de reagir. Já falámos muito sobre narrativa, falamos agora um bocadinho então de jogo. Eu vou passar um bocado estes três grandes conceitos, ou seja, o que é um jogo? É uma questão simples, mas complexa, para mais porque depois misturamos muito quando discutimos jogo, temos a tendência para discutir uma coisa que depois no final chamaria a atenção para isso, que é confundir jogo ou juntar no mesmo conceito jogo e videojogo. São coisas bastante distintas, apesar de o nome se aproximar bastante e apesar de existirem coisas extremamente próximas uma da outra. Aquilo que eu tenho aqui neste momento no quadro diz apenas respeito àquilo que é um jogo, não diz respeito àquilo que é um videojogo. Okay? E neste sentido, o que é um jogo? Um jogo é um sistema que eu crio com um determinado conjunto de regras e essas regras, ou dentro desse contexto de regras, existe um conflito, existe algo que me permite entrar em interação e a partir dessa interação, desse conflito, vai surgir alguma coisa que eu posso quantificar. Ou seja, eu fiz determinada coisa naquele objeto e essa minha ação tem um retorno muito concreto. Ganhei, perdi, ganhei uma peça, ganhei 2 peças. Se não tiver qualquer retorno, estamos a configurar outro tipo de lógicas que não o jogo. E isto vai nos permitir, esta lógica que está aqui do sistema, das regras e dos quantifiable outcomes, vai nos permitir perceber como é que isto depois germina ao longo de toda a criação e desenho de um jogo e como é que nós utilizamos isto no nosso dia-a-dia em imensas tarefas, imensas coisas que fazemos. Uma forma muito fácil de ver estes conflitos é aquilo que nós temos atualmente nos PBLs ou na gamification, que é o Points, Badges and Leaderboards, e que basicamente aquilo que nós temos aqui nestes 3 identificadores são os grandes resultados que eu posso conseguir quando estou a jogar um jogo. Estão mais ou menos, não estão todos identificados, que eu posso criar constantemente novas formas, mas eu consigo quase enquadrá-los todos aqui dentro. De uma forma ou de outra conseguimos colocá-los lá dentro, porque eles são resultados quantificáveis. Tenho métricas para os quantificar, para os analisar, para os levar em conta. E no caso dos pontos, toda a gente conhece o sistema de pontos, aliás, porque vocês não precisam de jogar, têm pontos quando vão à gasolineira, têm pontos quando vão ao supermercado, têm pontos quando compram um bilhete de avião, e nós temos pontos em todo o lado. Ou seja, é uma quantificação contínua de tudo aquilo que nos rodeia. E os pontos permitem-nos não só, como os pontos são pequenas respostas continuamente àquilo que nós vamos fazendo, os pontos eu fiz alguma coisa a um ponto. É uma causa e um efeito. Se me derem pontos e eu não fiz nada, eu vou questionar o que é que se passa aqui. Ok? Por isso, o ponto tem que refletir um feedback. E por isso ele pode ser um estado de vitória de alguma coisa, de eu ter conseguido atingir alguma coisa, ou pode ser uma simples recompensa. É algo que identifica que eu consegui fazer aquilo. Depois a questão dos badges e das leaderboards. Os badges são uma espécie de pontos melhorados. São uma forma mais trabalhada, mais elaborada de trabalhar os pontos, porque me permitem trabalhar, no fundo, conjuntos de pontos e criar diferentes níveis dentro das lógicas de feedback, dentro das lógicas de recompensação das atividades das pessoas. Os badges são coisas tão simples quanto vocês foram aqueles cartões que vocês têm quando vão à loja das roupas ou do McDonald's e aparece lá 10 selos. Conseguiram 10 selos, têm direito a um hambúrguer. Porquê? Porque fizeram as tais 10 idas lá. Vocês tiveram 10 selos, os selos eram os pontos, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, e depois tem um badge, conseguiram um hambúrguer, que depois come-se e desaparece. Mas, por exemplo, os escoteiros usam muito isto, têm badges para o tipo de ações que os miúdos fazem. Nós utilizamos os badges em praticamente tudo o que nos rodeia. No karatê tem os cintos, no balé tem os graus, quer dizer, cada uma das atividades encontra as suas formas de encontrar os graus maiores e que agrupam determinada quantidade de pontos. E as leaderboards são depois aquilo que nos permite tornar tudo isto social. Por
Porque os badges e os points são uma coisa muito individual, é uma coisa que eu próprio vou construindo, o feedback sou eu e a ação que estou a fazer. As leaderboards é eu faço aos outros todos. Onde é que eu me posiciono se eu consegui 4 hambúrgueres grátis no McDonald's, consegui mais que o meu colega que só conseguiu 3, porque sou melhor que ele. Ou seja, como eu estou sempre a quantificar, o que interessa aqui é, nestes 3 níveis, o que interessa é sempre a quantificação. Essa é a coisa mais relevante que nós temos aqui. E isto traduz-se para tudo o que nos rodeia, inclusivamente para aquilo que fazemos nas escolas todos os dias, que é uma forma de quantificar todas as ações que as crianças ou os adultos fazem ao longo do ano escolar. Os pontos, nós temos os exames e os testes, eles recebem determinada nota, pode ser no sistema americano, no sistema português ou espanhol, que temos aqui pessoas de Espanha, e temos lá uma quantificação e diz, eu consegui 8, consegui 9, consegui 14, está ótimo. E depois posso, se juntar todos esses pontos ao final do ano, posso juntar isso em um quadro de honra, em que eu estou ali, sou fixado e apareço como destacado naquele universo de pessoas, porque eu faço parte de uma quantificação, ou seja, eu fui analisado face aos outros todos e verificou-se que eu era o que tinha tido mais 18, por isso sou a pessoa que aparece destacada ali. Mas nós fazemos isto de uma forma muito mais simples, nós temos anos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe, quer dizer, agora já não se diz classe, anos, nós temos, mesmo na universidade, nós temos primeiro, segundo e terceiro ano, nós temos constantemente estes níveis que são aquilo que permite à pessoa perceber, ok, eu tenho que fazer isto para chegar ali. É um mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. E se nós olharmos para o sistema, temos o grau secundário, depois a licenciatura, depois o mestrado, depois o doutoramento, e depois ficamos assim, mas agora o que é que eu faço a seguir ao doutoramento? Falta um grau, vem ao pós-doc. Mas o pós-doc, como não tem uma configuração de degrau tão grande, nós ficamos um bocado perplexos porque falta ali de graus. Porquê? Porque nós vamos atrás desses sistemas. Estes sistemas ajudam-nos a perceber como é que as coisas funcionam. O problema disto é que estamos a quantificar tudo aquilo que fazemos todos os dias, a toda a hora, a todos os minutos. E não fazemos apenas na escola, fazemos em praticamente tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Como é que isto funciona? Funciona da mesma forma que a questão das respostas e das perguntas. A questão acaba por ser a mesma. Cada vez que eu tenho um ponto, há um ping de dopamina que cai ali no meu fluxo cerebral e eu disparo de felicidade. E se é uma badge dificílima de conseguir, dispara muito mais. Porquê? Porque o contexto e a história que eu conto à volta desse badge intensifica toda aquela sensação. Ou seja, porque aquela badge é extremamente difícil de conseguir. Ou seja, eu estou a atribuir um significado enorme àquele ponto. Se eu não atribuir significado nenhum, por exemplo, não sei se alguns de vocês jogaram Farmville quando isso apareceu, no início vocês entravam no Farmville e aquilo caíam moedas por tudo e por todo o lado. Nós ficávamos um bocado nem percebíamos porque é que ganhávamos tantas moedas e como não percebíamos, como não conseguimos atribuir significado ao que estava a acontecer, ter mais moedas, menos moedas, quer lá saber. Agora, se havia lá uma vaquinha cor-de-rosa que ninguém tinha, e quando eu conseguia aquela vaquinha, era extremamente importante, dava-me uma descarga enorme de felicidade. Porquê? Porque ela tinha um contexto enorme. Ela pode não valer absolutamente nada, isso tem a ver com o valor que vocês atribuem àquele objeto. Isto depois podia-se configurar em termos de teorias da educação, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão. Vou só tentar perceber porque é que isto é importante para nós, porque é que nós queremos isto. Ou o que é que podemos fazer com isto? Basicamente, esta questão da quantificação permite-me envolver as pessoas e permite-me levar a que as pessoas façam determinadas coisas que dificilmente, não é que dificilmente fariam, nós estamos aqui a falar de coisas não que sejam um problema do ponto de vista ético ou do ponto de vista moral, estamos a falar de a questão, por exemplo, repetir ações como, por exemplo, no Farmville, estarem lá a clicar no morango, até o morango crescer, se vocês não clicassem não sei quantas vezes, aquilo não crescia. E damos por nós a clicar no morango e não sabemos porquê, mas estamos a clicar. Porque nós queremos obter o tal prémio, o tal badge. Ou seja, esta quantificação permite desenhar um envolvimento entre a pessoa e o objeto e permite-me fazer com que a pessoa repita aquelas ações as vezes que forem necessárias. Agora, é óbvio que as vezes que forem necessárias já vamos ver que isto não é infinito.
Às vezes, se forem necessárias, prende-se mais até ao ponto em que eu atinjo a mestria daquilo que estou a fazer. Ou até ao ponto em que eu compreendo que aquilo que estou a fazer não faz sentido. E aí desliga a ficha. Ou porque dominei e percebi claramente que para saltar da prancha A para a prancha B tenho que primeiro ir à C, voltar à D e depois ir à E. Ou seja, eu percebo que há um puzzle e a partir do momento que eu fixo esse puzzle na minha cabeça e percebo qual é a lógica, eu já não quero saber mais daquele puzzle. Perdeu o interesse. Ou seja, eu consegui atingir a mestria da resolução e tenho a resposta. O outcome está lá. Se me tentarem voltar a fazer repetir aquele puzzle, o engajamento não acontece porque já não há a questão da recompensa. Ou seja, já não há a questão da resposta. Ou seja, qual é então a questão qual é o problema por trás disto? O problema é que, ao estar a fazer atividades que estou a ser conduzido pelos outros e não por mim próprio, acabo por entrar numa espiral de repetição de algo ao qual não estou a dar sentido, e quando me apercebo disso, desligo. Porque não faz sentido ou porque atingi então a questão da mestria. Ou seja, se eu sei como é que o sistema é a mesma coisa que o jogo do galo, a parte de vocês se calhar sabem qual é a técnica para nunca perder o jogo do galo. Porque quando vocês dominam a técnica do jogo do galo, vocês não querem voltar a jogar com ninguém. A não ser que a gente joga com as crianças e perde, pronto. Que é para eles terem a sensação de ganharem, porque eles estão a aprender a lidar com o jogo. Mas com um adulto, estar a jogar jogo do galo não faz muito sentido. Nós sabemos que não dá para ganhar, desde que as duas pessoas dominem a questão. Por isso, aquilo que é preciso, aquilo que acontece com estes sistemas é a questão da repetição. O jogo consegue nos conduzir a repetir, envolve-nos para isso, mas até um certo ponto. Há ali um ponto em que nós desligamos completamente a ficha. É uma coisa quase abrupta, em que aquilo já não nos interessa. Isso acontece muito se vocês jogarem jogos nos tablets e nos smartphones, vão perceber que isso acontece imenso. Aqueles joguinhos pequeninos que aparecem e que vocês vão lá há muito tempo e estão ali durante algum tempo, parece que não conseguem ver mais nada no mundo, o envolvimento é total e depois de repente, já não quero saber isto já não tem interesse nenhum. Porquê? Porque vocês dominaram, perceberam a lógica que estava por trás do jogo e aquilo perdeu o interesse. A partir do momento que compreenderam o que lá estava, desaparece completamente e ninguém mais quer jogar aquilo. Isso aconteceu, há bocado falei do Farmville, alguns de vocês se calhar nem sequer se lembram disso. Aquilo teve um boom, durante N tempo as pessoas jogaram, enquanto conseguiu manter a questão da novidade e virem acrescentando coisas novas, e a uma certa altura as pessoas desligaram, e é uma coisa extremamente abrupta. O que é que a indústria dos jogos então fez e porque é que é importante perceber o que é que a indústria dos jogos fez para dar a volta a isto? É importante porque a indústria dos jogos é uma indústria extremamente ativa, extremamente competitiva, extremamente dependente de recursos financeiros. Se as coisas não funcionarem, vão à falência e venha outro. Por isso, é preciso encontrar respostas. Se eu ponho um jogo no mercado e ele dura uma semana, ao fim de uma semana já não tem compradores, não funciona. Se eu contratei 400 pessoas para fazer o jogo, não vou conseguir dinheiro para isso, porque eu tenho que perceber porquê, como e como é que vou responder. E aquilo que eles fizeram ao longo destes anos foi duas questões. Uma que está aqui já neste slide tem a ver com a questão de adicionar narrativa aos jogos. Não é que os jogos não tivessem narrativa, nós começámos a adicionar personagens com o Mario lá atrás, o Pac-Man já era uma espécie de personagem, mas não tinham propriamente narrativa, quer dizer, era um personagem, mas era mais um avatar, era mais um identificador do que propriamente um personagem numa história com dimensão ou com densidade. Ao longo dos anos 80 isso foi melhorando, anos 90 foi melhorando ainda mais, e depois no final dos anos 90 e início dos anos 2000 discutia-se imenso, a comunidade internacional discutia imenso se realmente as pessoas queriam histórias nos jogos. Será que vale a pena? Será que isto tem interesse? As pessoas querem dar tiros, as pessoas querem correr por corredores fora e nunca parar. Mas a verdade é que isso não era verdade. Porque as pessoas querem realmente dar os tais tiros e querem correr por corredores desconhecidos e encontrar sempre um novo corredor, mas as pessoas querem que aquilo tenha um sentido. Se chegam ao fim de 16 horas de investimento num jogo e a experiência foi apenas ver 200 corredores diferentes e matei 300 inimigos, não tem muito interesse. Então nós tínhamos que adicionar narrativa, ou seja, níveis de narrativização que pudessem complexificar aquilo que está a acontecer no jogo e pudessem dar uma outra recompensa ao jogador e que lhe pudessem atribuir significado. Inclusive, nos últimos anos assistimos a jogos tornarem-se cada vez mais, conseguirem tocar temas afetivos, temas que até há poucos anos eram impensáveis no mundo dos jogos, temas que nós só estávamos habituados a trabalhar na literatura ou no cinema. Por exemplo, a fotografia que está aqui de dois irmãos que estão ali abraçados é um jogo extremamente poderoso e eu não vou falar sobre ele porque nem sequer está dentro do âmbito aqui, mas
faz algo que não é possível fazer num livro nem num filme. É algo que só é possível de experienciar jogando. E tem a ver com a relação dos dois irmãos. E é algo que vocês só podem experimentar, sentir aquelas sensações, se passarem pelo jogo e sentirem o que é ser aquele irmão e o que é o outro irmão face a vocês. E porque vocês naquele momento têm que tomar decisões. Só vocês estão ali. Não é um autor que escreveu a história e disse é assim. Não, agora só vocês estão ali. Compete-vos a vocês. Eu vou só pôr aqui um pequeno vídeo, só para mostrar. Isto, eu não sei. Como é que estamos de tempo? Que falta? Então vamos ter que andar rápido. Devia ter aberto o VLC, não era? Isto se calhar não vai dar som. Isto é um vídeo muito curto, 1 minuto, só 1 minuto e pouco. É um jogo que saiu agora, neste momento, no mercado e que trabalha a Revolução Francesa. Como vocês podem ver aqui, há aqui logo trabalho afetivo, do ponto de vista narrativo. Vocês têm uma criança que chora, tem uma pessoa que é atacada e tem o personagem que sou eu, que está a agir e que está a tomar decisões. Posso salvar, posso não salvar. E existe uma das coisas muito interessantes nos jogos desta série é toda a apropriação histórica que está aqui, que é extremamente realista, extremamente próxima do mundo, história como nós o conhecemos, e que permite que as pessoas, os jogadores, ganhem uma noção muito mais densa do que é que aconteceu neste período da Revolução Francesa. Pronto, não vale a pena estar a ver até ao fim, porque não temos muito tempo. Ok. A outra questão que a indústria de jogos fez foi abordar a questão do falta de questionamento, ou seja, quando eu estou a aceder a este tipo de experiências, muitas das vezes eu estou só impavidamente a receber aquilo que me estão a dizer e não tenho grande hipótese de colocar questões. Eu tenho aqui um set da Lego, não é bem aquilo que eu queria colocar aqui, mas depois não tive provavelmente tempo a procurar algo parecido dentro do mundo dos jogos, dos videojogos, e por isso é que eu lá em cima deixei game e não coloquei videogame. Mas eu acho que isto, toda a gente conhece a questão dos Legos e a questão dos sets de Lego e percebem a questão de quando vem o set e tem o manual e nós construímos aquele objeto. Há uma resposta que já está ali. Eu tenho aquelas peças todas e estou a construir aquilo a seguir as regras que estão ali e estipulam que eu devo fazer, colocar esta peça primeiro, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quando acaba, está feito e não há mais nada. Isto não invalida que ele depois não possa pegar na caixa e reconstruir uma imensidade de outras coisas. Mas o que eu queria chamar aqui a atenção era este tipo de objetos que nós fazíamos muito. Este está aqui ao lado do Mickey, que foi um jogo que teve imenso sucesso nos anos 90, que é o Castle of Illusion. São jogos que não nos colocam a colocar questões. Estes jogos simplesmente nos dão respostas. Eu tenho que saltar de plataforma em plataforma, tenho que apanhar uma maçã para chegar a um determinado sítio, tenho que abrir uma determinada porta e buscar uma chave. E estou constantemente a fazer respostas e estou dentro daquele universo fechado. Não faço mais nada para além disso. Por isso aquilo torna-se repetitivo e eu sinto que há uma falta de poder eu próprio questionar aqueles universos. E por isso nos últimos anos assistimos a uma evolução dentro da indústria que foi uma tentativa, que é uma coisa que não vem só de agora, já se tentou lá mais atrás, mas só chegou a comunidades gamers mais hardcore e pessoas muito ligadas à parte da computação. Ou seja, nos anos 90 nós tivemos os motores gráficos que faziam os grandes jogos do momento, como o Doom e Quake e outros jogos do género, e os editores eram colocados disponíveis, eu podia chegar ali e criar um mapa novo e fazer um jogo completamente diferente. O problema é que só era acessível a pessoas com conhecimentos de informática. Aquilo que vocês têm aqui são 2 jogos, um da Disney, que é o Infinity, que tem dentro do próprio jogo um modo que se chama o modo Toy Box e que permite que as crianças construam elas próprias os seus níveis, os seus universos, e permitem que elas construam jogos. É óbvio que uma criança com 6 anos tem dificuldade em construir um jogo, porque um jogo necessita de lógicas e de operações e tudo mais. Mas pode construir o seu universo, pode construir o mundo, pode construir várias coisas. Tenho aqui um vídeo, mas não vou passar porque não temos muito tempo, mas podem procurar online. Ao lado podem ver o Minecraft, que é uma das maiores loucuras do mundo dos jogos. Foi extremamente bem recebido, não apenas pela comunidade gamer,
mas pela comunidade académica também. Existem várias escolas espalhadas um bocado por todo lado que utilizam o Minecraft para explorar questionamento espacial, questionamento de design, construção de universos. No fundo, o que vocês estão a ver ali é uma mão construída a partir de blocos, de cubos, que não são blocos. No Lego temos pecinhas, ali só temos cubos. E com esses cubos construímos tudo o que quisermos. Isto depois permite que as crianças se juntem e comecem a construir as coisas mais loucas e mais... aquilo que no fundo dê resposta àquilo que elas estão à procura. E é um bocado sobre isso que eu queria falar a seguir, que era, não vamos ver o vídeo, podem depois procurar, que é então a questão do play, ou seja, o que é que eu estou a fazer quando estou a construir um universo daqueles? Ninguém me disse para o fazer, está ali disponível, é verdade, são um monte de cubos, eu tenho uma picareta, posso construir cubos, posso abrir buracos, posso fazer torres, mas porquê é que eu faço isso? O que é que me leva a fazer isso? E uma das questões é porque é que isto é diferente do jogo. A grande questão é que a atividade de brincar é uma atividade que não comporta regras. Aquilo que acontece na atividade de brincar é extremamente, para além de ser extremamente espontâneo, é extremamente livre. É pela livre recriação da própria pessoa que ela se ela se compromete a si própria a fazer determinadas ações e atingir determinados objetivos. Ou seja, o que ela está à procura é, se eu mudar isto, se eu transformar aquilo que tenho aqui à minha frente, será que vou conseguir atingir aquilo? Ou será que vou conseguir fazer uma coisa diferente? Muitas vezes não sabemos o que é que estamos à procura sequer. Mas é algo que está situado, que tem um contexto e usa muitas vezes estruturas extremamente rígidas. Ao ponto que nós, quando estamos a falar da atividade de brincar, o brincar no fundo é basicamente aquilo que qualquer artista faz quando está a criar uma obra. É pegar em todas as regras e virá-las ao contrário. Pegar em todas as convenções e criar novas. E é claro que nem sempre é bem recebido do outro lado. Quando um artista chega e diz que agora já não quer mais impressionismo, agora vamos fazer modernismo, ou vamos fazer cubismo, de repente as pessoas ficam, o que é isto, cubismo? Claro que depois as pessoas interiorizam e aceitam. Mas isto é um brincar. Aquilo que o Picasso fez foi brincar com todas as regras até que chegou a algo que não existia antes. E o que nós fazemos quando estamos a brincar é um bocado isso. Muitas vezes não sabemos o que é que estamos à procura. Nem o criador de uma obra de arte sabe o que é que está muitas vezes à procura. Está a experimentar. Aquilo que nós sabemos de imensos estudos, foi agora um publicado recentemente, está aqui referenciado, é que quanto mais as crianças e as pessoas forem envolvidas nestas atividades em que elas próprias, de forma autónoma, desenvolvem as ações e não são ações que são pré-destinadas ou pré-regradas e estruturadas, melhor elas vão desenvolver as suas capacidades de organização, de estratégia, mesmo de ganhar, de tomar atenção a determinadas coisas, ou seja, a construção, a capacidade de agir sobre o mundo desenvolve-se mais. Porque eu não estou fechado dentro de uma linha que me leva. Me faz seguir, como há bocado falámos de doutoramento, quer dizer, o que é que eu faço seguir ao doutoramento? Agora não sei, porque como vim a fazer os passos todos até aqui, preciso que alguém me diga o que é que eu faço a seguir. Então inventar o pós-doc, e há umas bolsas e pronto, eu vou fazer o pós-doc. Nós estamos sempre à espera disso. E é claro que isso nos facilita imenso a vida, porque se eu tiver isso, não tenho que me questionar. Questionar dá trabalho. Não é que nós sejamos preguiçosos, é complicado. Principalmente quando estamos a questionar algo que não conhecemos, que é o que acontece no brincar. Eu não conheço o que é que está ali. Eu vou experimentar. É claro que o brincar tem uma vantagem enorme, é que o brincar é feito dentro de uma rede de segurança. Porquê? Porque está a ser executado num ambiente que não pressupõe perigo, ou seja, que pressupõe que eu possa experimentar N vezes aquela atividade sem haver consequências. É claro que se eu estivesse, se calhar, numa sala de tribunal, se calhar não é muito engraçado o advogado pôr-se a brincar. Pode ser interessante explorar uma determinada via de argumentação. Mas quer dizer, se vai fazer isso apenas com aquela ânsia de criativamente explorar a argumentação, pode ser um problema para a pessoa que ele está a defender. Porque é que nós não nos engajamos então tanto com a questão do play? Ou seja, porque é que isto nos atrai tanto? É claro que nem todos nós temos a mesma apetência pelo play e temos todos fases. Há fases em que temos uma apetência muito grande por brincar, criar, fazer coisas. Outras fases não temos nenhuma vontade por fazer tal coisa. Mas basicamente o que acontece é que é um processo no qual, como sou eu que estou a controlar a velocidade a que as ações decorrem, sou eu que estou a controlar os objetivos que quero atingir,
é como se eu próprio estivesse a desenhar o meu processo. É como se eu nunca coloco fasquias mais altas do que aquelas que eu posso atingir. Embora até possa colocar uma ambição imensa e depois coloco pequenos passos intermédios. É claro que eu posso ser um megalómano e pôr-me com a ideia de quero criar uma coisa gigantesca. Isso depois tem que ser construído e as atividades do Play ajudam a trabalhar um bocado essa questão da megalomania, que é quanto mais eu experimento e mais faço coisas, mais tenho noção daquilo que posso fazer. Se eu não experimento, se eu não crio, é a primeira vez que vou criar, se calhar penso que vou criar este mundo e o outro. Se nós precisamos disto, e o facto de eu estar dentro de uma atividade em que eu consigo dominar o passo seguinte, e vou obtendo respostas àquilo que vou fazendo, e vou conseguindo, vou progredindo, vou evoluindo, isso mantém-me dentro da ação. É a mesma coisa que a história. Eu vou mantendo-me passo a passo até que atinjo aquele desígnio final que muitas vezes não existe. Muitas vezes o brincar acaba de forma brusca, sem se atingir um objetivo, porque o brincar, como não é regrado, como não é estruturado, não tem que atingir objetivo nenhum. Simplesmente a pessoa deixou de conseguir evoluir, deixou de conseguir usar as tecnologias ou os objetos, ou o que é que ele estava a utilizar, para poder continuar a progredir dentro daquilo que estava a fazer. Este slide tem muito texto, ok? Eu não tenho aqui demasiadas ideias, eu deixei um bocado aqui, depois eu coloco isto online e as pessoas podem ter uma noção mais concreta do que é que estava aqui a tentar dizer, mas basicamente, qual é que é o grande problema do Play? O grande problema não está no Play, o grande problema está no que é que nós esperamos do Play. E o que é que nós fazemos com a expectativa de que o Play resolva todos os nossos problemas. O Play é no fundo aquilo que vai resolver todo o nosso drama atual de não conseguirmos desenvolver empregos suficientes, de não conseguirmos desenvolver respostas suficientes a todo o processo de automação e todo o processo de robotização que estamos a levar a cabo. E temos aquela ideia, um bocado peregrina, que é basta mudar a forma como educamos as pessoas, e essa forma é uma forma quase abrupta, que é deixamos de ensinar o velho e passamos só a ensinar pensamento crítico e capacidade de análise e capacidade de lidar com as coisas e de experimentar com as coisas. Isso é muito interessante. O problema é que o Play não funciona no vazio. Eu não crio nada no vazio. Se eu não tiver uma grande base atrás de mim, não crio nada, não faço nada. Fico ali impávido a olhar até que alguma coisa me permita agir. Isto tem a ver um bocado, há aqui uma espécie de caça à bruxa, que é tentar eliminar toda esta componente de conteúdo e de factos e de conhecimento, porque isso é secundário, quando não é nada secundário. Todo o processo de construção de pensamento depende da quantidade de bagagem cultural que eu tenho. Se eu não tiver bagagem cultural, não consigo fazer comparações, logo não consigo analisar, não consigo perceber com o que é que estou a lidar. Isto já estou no fim, já devo estar mesmo a queimar aí o tempo. Qual é o propósito do professor? Esta é uma questão complexa, que a maior parte de vocês são professores e há muitas respostas para isto, como é normal. Aquela que eu trouxe aqui tem a ver mais com o processo de coaching, que apesar de nós podermos distinguir, tem muita coisa que aproxima as duas áreas. E interessou-me bastante os últimos estudos que fui lendo mais na área da etnografia relativamente aos processos de coaching de grandes talentos que nós temos no mundo, em várias áreas, desde esportivas a culturais e tudo mais. Ou seja, como é que aparecem grandes talentos? Como é que aparecem as irmãs Bronte em Inglaterra e conseguem fazer cada um grande romance? Como é que aparece um tenista numa determinada aldeia qualquer e de repente torna-se o primeiro do mundo? Como é que aparecem umas crianças no meio da Checoslováquia e tornam-se as grandes masters de xadrez? E interessa-me perceber como é que este processo acontece, muito também porque nos últimos anos vendemos muito a ilusão de que o talento era uma coisa inata. Aliás, já há para aí bastantes construções, mesmo à volta de Mozart e Da Vinci e tudo mais, de frases que apareceram atribuídas a eles e que nunca existiram. Coisas do género que o Mozart levantava-se de manhã, escrevia aquilo de rajada e já estava feito. Isso nunca aconteceu. Ele próprio depois reconhece isso em cartas que foi escrevendo à família. Quer dizer, era um processo extremamente doloroso, extremamente longo, extremamente pesado, muito rascunhar, de muito reescrever, de muito fazer. É um processo penoso. E aquilo que nós podemos de alguma forma perceber é isto consegue-se sintetizar em três grandes componentes. Não fui eu que sintetizei, foi o próprio Coelho que sintetizou isso, mas se nós já formos buscar vários estudos trabalhados desde o Erikson nos anos 90, embora o Erikson estivesse muito mais preocupado com a questão da repetição, temos que repetir até nos tornarmos bons em alguma coisa, a questão das 10.000 horas para sermos bons numa determinada atividade.
Mas a questão é, a repetição é boa, mas não chega. Porque eu só repito se estiver motivado para fazer. Eu tenho que ter uma motivação de aço para poder repetir milhares de vezes, lançar uma bola de ténis para o outro lado do campo. Porque não há nenhum motivo para o fazer. Mandar uma bola para o outro lado milhares de vezes numa tarde, para algumas pessoas é extremamente entusiasmante. Porquê? Porque estão a tentar fazer algo, estão a tentar construir algo. E existe o quê? Existe um coach, existe um professor que está do outro lado e que lhe explica que se fizer aquilo durante aquela tarde, na tarde seguinte vai conseguir fazer outra coisa. E ao ele conseguir ver qual é a outra coisa que ele vai conseguir fazer, que o motiva a continuar a fazer. É ele começar a perceber que as ações que faz evoluem e progridem. É ele perceber que todos os dias que vai para o campo, ou todos os dias que se pega nas peças de xadrez, está a avançar. E eu só consigo fazer isso se tiver alguém ao meu lado que me ensine, que me guie e que me leve. Porque eu sozinho não vejo essa progressão, porque a progressão é muito pequena. Quer dizer, eu não progredo de um dia para o outro, não dou passos gigantes no ténis nem nada. Se eu preciso de alguém que me oriente, que me diga também quais são os erros que foram feitos e que não foram feitos pelos meus colegas antes, para poder construir todo esse discurso e poder chegar a algum lado. Ou seja, o professor é extremamente importante aqui porque não só precisa de contextualizar do ponto de vista de conhecimento toda aquela atividade e trazer todos os erros e todos os sucessos para aquele momento, como é a pessoa que permita à pessoa que está a aprender, ao estudante, seja quem for, permite-lhe a ele perceber o que é que está a acontecer. E só quando ele percebe o que é que está a acontecer é que a motivação acontece. Eu só continuo a mandar bolas para o outro lado do campo porque percebo que quando o faço estou a melhorar um determinado processo da minha técnica de bolar. Enquanto eu não perceber isso, mando 10 vezes, já 10ª vez vou-me embora, porque isto não tem interesse nenhum. Quero jogar contra o Roger Federer ou contra o Nadal, porque eu já sou muito bom. Ou seja, o que interessa é nós tentarmos perceber como é que estes processos de motivação acontecem, como é que eu os posso desenhar e que ferramentas é que eu posso usar para manter as pessoas interessadas, envolvidas até ao final da atividade que estamos a realizar. Por isso, depois de termos visto estes três grandes áreas e a questão também qual é o papel do professor quando usa estas tecnologias, ok, nós sabemos então que temos as histórias que nos permitem enquadrar a compreensão do universo, mas sabemos que se usarmos os jogos podemos levar as pessoas a repetir aquele ato que pode ser extremamente chato de fazer e muitas das vezes tem que ser feito pelo próprio, para ele poder experimentar a ação. Se ele não fizer, o processo não acontece dentro dele e basta ser. É a mesma coisa que eu vos contar uma determinado puzzle e vos disser a resposta e amanhã vos perguntar a resposta, vocês já não se vão lembrar. Como vocês não fizeram o processo de chegar à resposta, a resposta não se mantém na vossa memória. Isto envolve muitas outras coisas que nós não temos tempo aqui para falar, mas basicamente o que eu tenho aqui nestes dois gráficos é quando nós estamos a jogar, eu já falei nisto lá atrás, nós ganhamos um envolvimento tremendo com a atividade, ela explode naquele momento porque nós queremos obter a resposta e porque o jogo nos dificulta, a tarefa do jogo é dificultar uma resposta. Se ele não dificultar a resposta, não é jogo. Okay? E eu tenho que passar por esses obstáculos todos até chegar lá. A partir do momento que eu domino a tarefa, a partir do momento que eu a atingi, perde o interesse, desapareceu, já não quero saber mais daquilo. Claro que posso manter-me ali, porque o colega do lado está a fazer, então fazemos mais uns pontos e posso usar as leaderboards para quantificar e tudo mais. Mas o que acontece é que se eu for pensar em gamificar e tiver uma sequência de blocos de conhecimento que quero passar, e se tiver aqui um jogo que tem um determinado puzzle, uma determinada coisa, eu vou conseguir realmente envolver muitas pessoas no início. Mas depois as pessoas desligaram e já não as tenho ali. O jogo já não vai conseguir fazer isso. O que a narrativa faz é um bocadinho diferente, porque a narrativa coloca a resposta lá no fim e obriga-me a estar ali, a seguir todos os passos até chegar a ela. O desenvolvimento pode ser menor, isso não está expressado aqui nos gráficos, mas ele mantém-se muito mais tempo. Cresce de forma muito mais devagar e mantém-se muito mais tempo. Só para fechar, é o último slide, não é o penúltimo. A minha ideia daquilo que eu vos queria apresentar aqui é um bocado a questão da gamificação, a questão de colocar o jogo ao serviço da aprendizagem é interessante, principalmente dentro das lógicas que temos de quantificação, mas não só. A questão da mestria só se atinge pela repetição e por isso é um processo complexo de conseguir levar as pessoas a fazer. Ou seja, há bocado escrevi a questão do coaching, estar ali a conseguir levar a pessoa, mas isto não é tão simples como ele escrever aqui teoricamente. É muito fácil dizer, basta dizer que o bolar é assim e ele quer atingir. Não é assim tão simples. Ou seja, o que é que eu tenho de tentar fazer? Aquilo que me interessa aqui é como é que eu junto
a questão da narrativa, a questão de uma história, em que eu sei que a pessoa está envolvida com ela até ao final, em que eu posso usar essa própria história para introduzir o conhecimento que eu estou a tentar construir na cabeça das pessoas. Ou seja, ele pode funcionar como cortina de trás que apresenta já a parte desse conhecimento que eu estou a tentar passar, e usar os jogos como pequenas tarefas que permitem solidificar ou permitem à pessoa ganhar uma noção experiencial da própria tarefa, sem ser apenas eu passar-lhe a ideia ou passar-lhe o conceito. A ideia é ele experimentar o conceito, experimentá-lo através de uma técnica de jogo, que é ele faz algo para conseguir obter a resposta. Depois dava também para construir aqui imensas outras coisas, mas a questão do play que eu coloquei aqui no final é porque ela é extremamente importante, mas é muito difícil de implementar nas nossas escolas, porque como nós só queremos atingir um dado quantificado, a parte do play nunca aparece, porque a parte do play era aquela parte em que depois de conseguir dominar o conhecimento, poder construir ele próprio novas questões com esse conhecimento, só que nunca há espaço para isso. Normalmente as pessoas vêm-se à Nora para conseguir terminar a quantidade de conteúdos que têm que debitar, quanto mais ainda derem um espacinho em cada uma dessas áreas para ele trabalhar os conteúdos de uma forma autónoma, livre e elaborada. Só para ideias que podemos discutir, futuro, a continuação da discussão à volta do Creative Play e a sua necessidade então de conhecimento. A discussão da gamificação, é importante que nós façamos a distinção entre videojogo e jogo. Eu não discuti muito isso aqui, mas basicamente o videojogo hoje não é um simples jogo. O videojogo hoje é algo que contém história, contém jogo e contém uma panóplia de outras atividades que nós colocamos ali dentro para que o jogador se sinta integrado e participe na ação. E depois, e por que não, usar esta questão da gamificação para discutir estas métricas todas que temos à nossa volta e que usamos nas escolas todos os dias. Será que é isto que nós queremos? Será que é isto que a criança precisa para aprender? Ou os nossos políticos precisam desta quantificação toda para apresentar resultados e dizerem que a escola A é melhor que a escola B e que o país está numa posição melhor ou numa posição pior? Mas pronto, isso é tudo aberto à discussão. E termino aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson, pela brilhante, eu achei, conferência. Acho que nos trouxeste ideias muito interessantes. Pelo menos para mim, que sou psicóloga, tenho aqui muitos conceitos que eu acho muito importantes para a aprendizagem, o ensino e o cultivo às pessoas. Temos pouco tempo, dava 5 minutos para questões e respostas, ou com algum comentário que desejem fazer. Embora você tenha dito que não era sua área, o uso de todo esse conhecimento para a educação, tem sido muito em voga hoje em dia a questão dos serious games. Seriam jogos educacionais para crianças, o MIT, lá. Sim. Qual é a sua opinião acerca disso? Eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Tem imensas possibilidades. Eu acho que os serious games são extremamente interessantes. Aliás, dá um bocado a resposta àquele modelo que eu apresentava aqui. Se eu tiver já vários serious games desenvolvidos para determinados conceitos de conhecimento, posso utilizá-los durante as aulas. E neste momento já existe muita coisa online. A grande questão que acontece com os serious games, ou com a discussão à volta dos serious games, tem mais a ver com aquela utopia que nós pensamos que podemos criar um jogo que vai ensinar tudo sozinho. E é isso que me preocupa mais, é com isso que me debate mais e tento me afastar um bocado dessa discussão. Porque isso não existe, como nós vimos aqui, quer dizer, a questão, se eu não tiver alguém, um ser humano que está do outro lado, que se adapta a mim, e o jogo não consegue fazer isso. O jogo faz um trabalho muito bom, permite experimentar, falhar, experimentar, e não me castiga por isso. Isso é ótimo, mas não chega. Eu tenho que ter alguém que perceba em que ponto é que eu estou, tenho que ter alguém que interaja constantemente. Aquilo que eu faço na interação design é perceber como é que a máquina se torna mais humana possível. Porquê? Porque a interação basicamente é conversação. Eu estou a conversar consigo e vamos falando, e eu vou-me adaptando à sua conversa e você vai se adaptando à minha. E nós fazemos isto facilmente, seres humanos, se tivermos um background cultural aproximado. Mas com uma máquina isto é extremamente difícil de fazer. Eu não consigo pôr lá o background todo e depois não consigo pôr lá a responder dessa forma. A interatividade falha aqui. É quando eu desenho a interatividade e estamos constantemente a tentar melhorá-la. Os serious games parecem-me interessantes para determinadas áreas, acho que sim, mas não pensar naquilo como uma solução milagrosa para dar resposta aos nossos problemas no ensino, como eu vejo muitas vezes, que é, agora vou meter os jogos nas salas de aula e os miúdos vão se tornar brilhantes.
Quer dizer, não sei.